começar então a aula de hoje, como a Benese viu, com friozinho chegando, mas agora até que deu uma melhorada. Acho que semana passada estava pior. E a aula de hoje nós vamos trabalhar alguns pontos que são bastante importantes e bastante cobrados, né, em exames e no nosso dia a dia. A Prisciele hoje me perguntou a respeito dos trabalhos. Os trabalhos já estão postados no AVA, tanto de penal quanto de constitucional. O trabalho ele pode ser entregue até dia 14, ele pode ser realizado individual ou até em grupos de até 4 pessoas, e são trabalhos tranquilos e que vão auxiliá-los nos estudos para a prova de vocês, tá ok? Ninguém vai passar aperto, não vai demandar milhões de anos. Eu acredito que com o horário normalmente que você teria de uma aula normal, você consegue realizar o trabalho, uma aula por dia, tá ok? Então vamos lá. Temática de hoje: Supremo Tribunal Federal, órgão máximo do Poder Judiciário. E como nós falamos, né, dos órgãos máximos, tanto do Legislativo como do Executivo, não poderíamos deixar de mencionar o STF. Bom, com relação ao STF, algumas coisas são clássicas e todos vocês, especialmente da área jurídica, têm que conhecer. Primeiro aspecto é a composição do STF. O STF ele é composto por 11 ministros, né? No Brasil, ao contrário nos Estados Unidos, que muitas vezes tem números pares, aqui nós temos números ímpares, justamente por caso de haver algum empate, né? Então, quando a gente pensa no STF, a nossa instância maior do Poder Judiciário, nós temos a composição de 11 ministros. E, ao contrário do que nós mencionamos anteriormente a respeito das características do Poder Judiciário, que era o ingresso através de concurso público, aqui, para você ocupar a instância máxima, a escolha compete ao presidente da República. Então, o cargo máximo, né, do nosso judiciário, ele se dá pela famosa indicação, que aí, né? Ele não é uma pessoa que ocupa o STF, não necessariamente ele é uma pessoa ingressante dos quadros da magistratura. Ele é um quadro que é ocupado por indicação do presidente da República. E após a indicação do candidato, né, esse candidato ele passa por uma sabatina no Senado e ele deve ser aprovado por maioria do Senado Federal. Após essa aprovação pelo Senado, o ministro do Supremo é nomeado pelo presidente da República. E ao contrário dos cargos que a gente tem no Poder Legislativo e no Poder Executivo, uma vez ministro, sempre ministro, porque o ministro do Supremo ele é dotado de vitaliciedade, o que significa dizer que uma vez que ele foi nomeado, aquela praga fica para lá para sempre, né? Até ele se aposentar, que é um aspecto curioso, né? Quando a gente fala do ministro do STF, ele acaba também agregando as características que são do judiciário para que ele possa julgar com imparcialidade e tudo mais, que é a vitaliciedade. É um aspecto até bem interessante, porque nas demais áreas, quando você pega Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União, etc., eles são nomeados e eles ficam ali por 2 anos. No caso do STF, uma vez nomeado ministro, ele tem a vitaliciedade. Nos próximos anos, o Bolsonaro deve estar para indicar alguns ministros, porque nós temos alguns caquetinhos, né, umas pessoas caquéticas lá que vão se aposentar compulsoriamente. Alguma dúvida com relação a esse primeiro momento do STF? Algum comentário? Aqui tá tranquilo, Lívia. Tranquilinho? O que foi dito até agora tá de boa. Apesar de que eu não posso, mas tá bom. Você não pode, né? Você pode ser juiz, mas você não poderá ser um ministro, né? E quais são os requisitos para que eu seja ministro do STF? Além da nomeação do presidente, né? Tem que ter indicação do presidente, então não adianta ter mérito, não adianta eu ser o melhor da turma, porque ali eu tenho que ser
do peito, do coração ali do presidente para que eu seja nomeado, que eu acho um absurdo, porque muitas vezes acaba aquela coisa atrelada, né, ô padrinho? Né? É uma coisa que acaba meio vinculada essa indicação. Não sei se vocês concordam comigo. Olivia, mas esse ser cidadão ali não está muito no genérico, não? Não está muito geral, não? Como Ou é assim? específico? Esse ser cidadão pleno gozo de direitos, aqui nos requisitos? Para ser Não. um Aqui, ministro. para Porque... ser ministro, é o que eu falo, é uma coisa muito curiosa. Para você ser juiz, você tem que ter estudado direito, você tem que ter 3 anos de prática jurídica, reputação ilibada, prestar um dos concursos mais difíceis do Brasil, passar por estágio probatório, tem um monte de coisa. No Brasil, eu preciso ser cidadão no sentido genérico mesmo, né? Cidadão brasileiro e brasileiro nato, né, Ebenezer? Brasileiro nato. tá. É essa palavra aí que eu não queria ouvir, mas acabei ouvindo. Ele tá aqui, ó, ser brasileiro nato, um cidadão nato, né? Estar em pleno gozo dos direitos políticos, que está relacionado ao que vocês estudaram no período passado, né? Direitos políticos. Ter mais de 35 anos e menos de 65 e notável saber jurídico e reputação ilibada. Observem que ele não precisa nem ser formado em direito. A gente já teve até um ministro que foi médico, né? Que eu acho umas coisas meio loucas na nossa Constituição, porque o judiciário ele não é composto necessariamente por uma pessoa que seja formada em direito. Basta ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Realmente, de fato, nós temos ministros ali no STF que são excepcionais, que demonstraram ao longo da sua carreira um notório saber jurídico, e temos uns pebinhas ali que mal julgaram casos e já foram denominados ministros, né? Que é um cargo mais político do que um cargo realmente relacionado ao conhecimento, à indicação. O que eu acho, assim, uma lástima. Lógico que eles estão ali assessorados, eles têm na sua companhia excelentes profissionais que vão os auxiliar nas decisões, mas ainda assim, para ocupar o cargo máximo, né, do Poder Judiciário, vocês podem observar que é uma natureza muito menos cobrada do que aquela pessoa que vai entrar como um juiz substituto. Isso é uma contradição, vocês não acham? Né? Basta ser apadrinhado pelo presidente, ser aprovado pelo Senado, teoricamente ter conhecimento jurídico, e eu sou ministro do STF. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Tranquilo? Continuando. E quais seriam as competências, ou seja, quais seriam as funções do STF? Quando vocês pegarem a Constituição, vocês vão dar uma olhada que a Constituição ela vai falar a respeito de competência originária e ela vai falar em alguns aspectos de competência recursal e de competência extraordinária também de natureza recursal. Vamos agora frisar um pouquinho mais o que vem a ser a competência originária, porque isso aqui realmente nos interessa muito. Quando a gente fala de competência originária, nós estamos falando naquela situação que compete ao STF analisar em primeira instância mesmo, em única instância. Sempre vai caber a ele. Então, ele não vai estar ali como última instância, mas sim como a única instância passível de resolver sobre determinado tema, tá? Então, grifem o artigo 102, inciso 1 da Constituição, porque esse dispositivo está falando dessa competência originária, que é aquela que compete em única instância ao STF. Então, já cai direto nele, não vai para outras pessoas analisarem anteriormente e depois chega nele. É de cara para ele, porque essa competência é competência primária, originária dele, ok? E aí vem, né, o artigo 102, inciso 1, dizendo: cabe ao STF processar e julgar originalmente. E aí a gente começa a ação direta de inconstitucionalidade de lei
ou ato normativo federal ou estadual, e a ação direta de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. A ação direta de inconstitucionalidade e a de constitucionalidade a gente vai estudar na próxima aula, então não vou adentrar muito bem no que vem a ser isso. Mas, em suma, compete ao STF o papel principal, primordial, de ser o guardião da Constituição. Então, sempre que uma lei estiver sendo discutida no aspecto de inconstitucionalidade, ou seja, ela é contrária à Constituição, compete ao STF justamente dizer se ela é inconstitucional ou se ela é constitucional. E da mesma forma, quando está se discutindo o contrário, né? As pessoas dizem que a lei é inconstitucional e o advogado-geral da União entra entrando falando que ela, na verdade, ela é constitucional. Então, sendo o STF o guardião da Constituição, compete a ele julgar as ações de inconstitucionalidade, porque, teoricamente, ele seria a pessoa com maior conhecimento acerca da Constituição, dos dispositivos constitucionais, ok? Como nós já mencionamos quando a gente estava falando a respeito do Executivo, compete também ao STF julgar nas infrações penais comuns o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, os seus próprios ministros e o procurador-geral da República. O que são crimes comuns? Ninguém? O que é um crime comum? Que pode ser cometido por qualquer pessoa que não tem uma especificidade, por exemplo, crime de servidor, crime de servidor público da administração é uma classificação de crime. Comum pode ser cometido por qualquer pessoa. Não. Quando o termo vem trazido na Constituição, infrações penais comuns são aquelas trabalhadas dentro do Código Penal e legislação penal especial, tá? Então, não é aquela classificação de crime comum, próprio, de mão própria, não, tá? Quando fala infração penal comum, são os crimes regulamentados pelo Código Penal e legislação penal especial. Qualquer crime, no sentido de ser crime comum, próprio ou de mão própria. Tá? Então, sempre que vocês verem essa expressão na Constituição, crimes penais comuns, a gente está falando dos crimes trazidos pela legislação penal. Tá? É coisa bem simples. Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, que como a gente já viu nas aulas passadas, não são crimes, na verdade, mas dotados de teor político, moral, né? Os ministros de Estado, comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, os membros dos tribunais superiores, os dos tribunais de contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Então, pense que todos os chefes de instâncias máximas no Brasil, como vocês estão olhando, né? Presidente da República, vice-presidente, membros do Congresso, ministros do STF, Procurador-Geral da República, ministros de Estado, comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, membros dos tribunais superiores, dos tribunais de contas da União e os chefes de missão diplomática, eles são julgados originalmente pelo STF. Isso aqui vocês precisam saber, pois esses dispositivos da Constituição despencam em prova. A competência originária despenca em prova, ok? Compete também ele julgar o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores. Primeiro ponto, o que vem a ser um habeas corpus? O que é habeas corpus? Vocês estudaram no período passado. Ninguém sabe? É uma garantia que protege o direito de ir e vir do indivíduo. Que Sim, pode vamos ser melhorar essa resposta. aqui. Não tem forma específica para poder ser impetrado o habeas corpus.
Sim, mas vamos melhorar um pouquinho essa resposta. Alguém mais se habilita? Vamos complementá-la. Ninguém lembra? O habeas corpus, ele é um remédio constitucional assegurado pelo artigo 5º da Constituição. Sempre que alguém se achar, como Keila bem mencionou, muito bem guardado, né? Sempre que alguém se achar ameaçado na sua liberdade de locomoção, no seu direito de ir e vir por ilegalidade ou abuso de poder. Então, não é um simples fato da liberdade de locomoção, mas quando esse ato ele está imbuído, né, de um abuso, de uma ilegalidade. E aqui está dizendo que compete ao STF julgar esse remédio constitucional sempre que for paciente uma das pessoas referidas nas alíneas anteriores. O que ele está dizendo? Que quem é o paciente de um habeas corpus? Vamos recordar o período passado. Aquele que foi vítima, que sofreu o abuso. Exatamente, Keila. Quando ele fala habeas corpus sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, ele está falando que essa pessoa foi a vítima da violação na sua liberdade de locomoção. Então, sempre que qualquer das pessoas que nós mencionamos anteriormente forem vítimas de uma ilegalidade ou abuso de poder, lembrando que o habeas corpus, apesar da maioria das vezes ele estar associado à prisão, ele não necessariamente precisa ser relacionado à prisão, é qualquer ato limitativo da sua liberdade de locomoção. Então, se eu viro para uma dessas pessoas e pego o passaporte dessa pessoa, proibindo ela de sair do Brasil, ela está tendo uma liberdade na sua locomoção, não é verdade? Isso é passível de ter habeas corpus. Se essa pessoa descobre que ela está para ter um mandato de prisão expedido, ela pode entrar com habeas corpus preventivo, ou seja, tentando evitar aquela prisão. Então, o habeas corpus ele vai muito além do que o simples ato de colocar a pessoa em liberdade uma vez detida. Lógico que a forma mais comum do habeas corpus é fazer com que a pessoa seja colocada em liberdade porque a prisão dela foi ilegal. Né? Mas no caso não necessariamente precisa ser apenas isso, tanto que o habeas corpus ele pode se dar de forma preventiva quanto repressiva. Repressiva depois que o ato já se tornou ali manifesto, ok? Também compete ao STF julgar um mandado de segurança. O que é um mandado de segurança? Pode esperar um pouquinho, se alguém quer responder. Alguém se habilita? Antes de falar do mandado de segurança, vamos falar do habeas data, porque ele influencia diretamente no mandado de segurança. O que vem ser um habeas data? Alguém se recorda do que é o habeas data? Gente, vocês já estão esquecendo o período passado tão rápido assim, lembrá-lo? Sim, todos os três são remédios constitucionais que protegem coisas diferentes. O mandado de segurança é violação contra direito líquido e certo. Não amparado por habeas corpus, nem habeas data. Nem habeas data. E o habeas data é aquele que você pode pedir, por exemplo, correção dos seus dados cadastrais ou revisão dos seus dados cadastrais numa instituição pública ou também privada. Eu acho que privada... Muito bem, dona Keila. O habeas data, ele está relacionado à informação, não está liberando o ano, não é aquele tipo assim, vamos habeas data, vamos liberar o período que a gente ficou em recesso, vamos recuperar esse ano. 2020 vai ter mais dias do que a gente imaginava, porque nós perdemos metade do ano. Não. Habeas data está relacionado a dados. Habeas dado, liberdade de dados, relacionados única e exclusivamente à pessoa do impetrante. Então, sempre que houver alguma informação incorreta ao meu respeito, ou uma falha nessa informação e eu quiser corrigi-la, e não for possível realizar isso através da via administrativa, eu posso entrar com habeas data, tá? Então, para obter dados, ou, por exemplo, suponhamos que você estudou numa escola, isso acontece demais,
E aí eles têm geralmente 15 dias para te fornecer o seu histórico escolar, e tem anos que você não consegue aquele histórico. Aí você pode entrar na justiça com habeas data, porque você está pedindo os dados relacionados à sua pessoa. Isso é um direito seu, tá? E o mandado de segurança, por sua vez, ele está relacionado sempre com um direito líquido e certo que não for amparado por habeas corpus, ou seja, eu não estou falando de liberdade de locomoção, nem amparado por habeas data, eu não estou falando de dados relativos à informação minha, eu posso entrar com mandado de segurança. O que é um direito líquido e certo? Aquele que eu tenho como demonstrá-lo, por exemplo, uma aposentadoria, ser aprovado num concurso e não ser nomeado. Isso são direitos líquido e certo, não amparados, nem por habeas corpus, nem por habeas data. E o que está dizendo? Compete ao STF julgar o mandado de segurança e o habeas data contra atos de quem? Do presidente da República, da mesa da Câmara dos Deputados e do Senado, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF. Então, se estas pessoas eventualmente estiverem suspeitas de estarem violando algum direito das pessoas, seja um direito líquido e certo, seja com relação à informação a essas pessoas, eu posso entrar com esse instrumento e quem vai julgar é o STF. Então, eu já entro diretamente no STF, eu não vou entrar aqui na Justiça de Manhuaçu, eu entro direto lá, ok? Também compete ao STF julgar o litígio, grifem esse dispositivo porque ele despenca, tá? Entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou território. Então, sempre que houver um conflito, né, um litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional estrangeiro, e aí a gente não está falando de pessoas específicas, porque depois vocês vão ver em outros dispositivos relacionados a STJ, Tribunal de Justiça, etc., que se está relacionado, por exemplo, uma empresa estrangeira, não é o STF, aqui a gente está falando do Estado estrangeiro envolvendo numa disputa com a União, com o Estado ou com o Distrito Federal. Então, compete ao STF, porque esse é interesse nacional, está relacionado muitas vezes à nossa soberania, tá certo? As causas e os conflitos entre a União e os Estados, né? Então, sempre que tiver briga entre a União e Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, por exemplo, Minas Gerais versus Espírito Santo, etc. Quando dois estados estão ali em atrito entre si, compete ao STF julgar isso originalmente. E a extradição solicitada por Estado estrangeiro. E eu lembro que na época que teve o Cesare Battisti, isso deu um conflito danado, porque o STF ele queria dar a extradição do Cesare Battisti e o Lula pediu para não extraditar, porque ele era perseguido político, etc, etc, etc. E eles acabaram deixando que o Cesare Battisti permanecesse no Brasil. Depois ele acabou sendo extraditado porque descobriu que ele tinha entrado no Brasil com um passaporte falso, mas isso criou um incidente diplomático gigantesco, porque teve uma interferência dentro da competência do STF e a gente quase teve as fronteiras brecadas para ir para a Itália por conta do Cesare Battisti, que lá foi condenado por terrorismo e 4 homicídios. Então, isso foi uma confusão danada por conta de uma interferência do presidente da República dentro de uma competência do STF. Certo? Habeas corpus, novamente, quando o coator for tribunal superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionários cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Tá? Esses daqui não nos interessam tanto, ação em que todos os membros da magistratura sejam direto ou indiretamente interessados. Então, quando o coletivo do judiciário está diretamente interessado em uma dada ação, compete também ao STF julgar. E os conflitos de competência, isso aqui também despenca, então vocês podem grifar. Conflitos de competência, assunto esses que vocês já estudaram com o Igor,
né, que é a competência e tudo mais, entre um superior tribunal de justiça e quaisquer tribunais, ou entre tribunais superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal. Tá ok? Tranquilo? Tá dando para acompanhar? Alguém fala só sim ou não, que eu não consigo ver a carinha de todo mundo. Tá dando sim, Lívia. Graças Okay. a Deus. Também compete ao STF o julgamento de conflito entre competência envolvendo tribunais superiores e juízes vinculados a outros tribunais. Um mandado de injunção. O que é um mandado de injunção? Também que vocês estudaram no período passado. Quando há ausência de norma regulamentadora para regulamentar algum direito. Muito bem, dona Keila. O mandado de injunção é um dos remédios constitucionais menos utilizados. O que acontece? A Constituição, a lei, etc., muitas vezes ela precisa de complementação, né? Vocês viram isso quando a gente falou a respeito de leis complementares, né? Lei complementar vem para complementar uma lei. E o que acontece para complementar uma lei ou um dispositivo constitucional, desculpa. O que acontece? Muitas vezes os direitos relacionados à nacionalidade, à dignidade da pessoa humana, à soberania nacional, etc., 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 você perde o direito de exercer certos direitos constitucionalmente assegurados pela falta de uma norma regulamentadora. Por exemplo, o artigo 37 da Constituição fala que é assegurado o direito de greve, inclusive aos servidores públicos, de acordo com a norma, de acordo com lei complementar. Só que não tem essa lei complementar. Ou a gente pega o artigo 7º da Constituição, que fala que nos é assegurado o adicional de penosidade de acordo com lei complementar, e eu não tenho essa lei complementar, tá? Então, uma série de direitos me são negados por conta de não ter uma lei. Eu tenho direito de greve, mas a lei não fala nada, então eu não posso fazer greve. Eu teria o direito a um adicional de penosidade, mas eu não recebo porque não tem uma lei dizendo como eu vou receber, qual valor seria relacionado. Então, quando a gente fala do mandado de injunção, estaria relacionado a isso, e aí competiria também ao STF julgar o mandado de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição. Vamos fechar aqui. For atribuição do presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das mesas de uma dessas casas legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos tribunais superiores ou do próprio STF. Então, quando a competência legislativa estiver relacionada a essas pessoas, o mandado de injunção vai ser impetrado perante o STF. E a gente já teve inúmeras discussões sobre isso. Agora, a posição majoritária é que o STF ele não vai legislar, ele só vai obrigar aquela pessoa responsável por criar a lei por elaborá-la, tá? Ele não vai legislar, não, tá? Ele só vai julgar aquilo ali e vai falar, ó, meu filho, anda, tá? Então, ele não está criando a lei, não é papel dele legislar, mas apenas coagir mesmo a essas pessoas a elaborar a norma regulamentadora que lhe era cabível, ok? E, por último, as ações contra o Conselho Nacional de Justiça. Peraí, foi tudo. As ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público, ok? Esses dispositivos do inciso 1º, do inciso 1 do artigo 102, eles são bastante cobrados. Então, Keila, que está querendo prestar concurso, Samara, se estiver aí assistindo, e também eu sei que vai ter intenção de prestar concurso já até antes mesmo de formar, e no concurso de vocês estiver falando que vai cair relacionado à competência do STF, esses dispositivos que nós mencionamos são bastante cobrados em
prova, tá ok? Temos ainda a competência recursal ordinária. Quando a gente fala de competência recursal ordinária, a gente está falando que ele vai analisar em grau de recurso, em última instância, tá? E aqui a gente não vai falar muito deles, porque eles não são muito cobrados, basta a simples leitura para que vocês entendam o que eles estão dizendo. Então, competência recursal ordinária, quando vocês se depararem com o artigo 102, inciso 2 da Constituição, está dizendo que ele vai chegar em última instância, em grau de recurso mesmo, nesses temas. E também temos a competência recursal extraordinária. Extraordinária também, ele só analisa em última instância e é mediante o chamado recurso extraordinário, que vocês vão estudar depois, que vem a ser um recurso extraordinário, as causas decididas em última ou única instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal, declarar inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida a lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, ou julgar válida a lei local contestado em face de lei federal. Isso porque, como a gente já mencionou, o STF ele é o guardião da Constituição, das leis e tudo mais. Então, quando houver uma discussão envolvendo tudo isso, pode-se chegar através de um recurso extraordinário na última instância e o STF vai dar a palavra final, ok? E aí, sempre falando, igual eu falei, só depois de esgotado todas as instâncias. Com relação ao STF, alguma dúvida? É extenso, é chatinho, mas a gente precisa saber qual é a competência, afinal de contas, vai que um dia vocês precisam, né, trabalhar diretamente com ele. Tranquilo? Dúvidas? Continuamos? Ok. E temos o Conselho Nacional de Justiça, vulgo CNJ. O CNJ, o que vocês precisam guardar e não esquecer? Que o CNJ ele integra a estrutura do Poder Judiciário, ele tem a natureza de um órgão judicial, mas as decisões dele não têm características jurisdicionais, elas são administrativas. O CNJ, se a gente for pensar num palavreado mais vulgar, ele seria a famosa corregedoria. E ele foi implantado dentro da nossa Constituição através de uma emenda à Constituição, porque todos os poderes, eles atuam de forma livre, mas não vamos dizer que essa liberdade é absoluta, eles precisam também ser fiscalizados. E como eles têm essa independência, criou-se um órgão para cada um deles, igual no Legislativo tem-se o Tribunal de Contas, o Executivo é fiscalizado pelo próprio Legislativo e não tinha ninguém que fiscalizava o Judiciário. Então, se criou o famoso CNJ para justamente fiscalizar como está atuando o nosso Poder Judiciário, tá? Então, é aquela parte fiscalizatória, por isso que fala que ele tem cunho administrativo e não jurisdicional, ok? Ele é composto por 15 ministros, não necessariamente todos eles são integrantes do Judiciário, apenas 9 são, eles têm integrantes do Ministério Público, têm advogados, têm membros da sociedade civil, e eles têm um mandato de 2 anos, então, ao contrário do STF, ao contrário dos juízes, eles não têm um cargo vitalício, eles têm um mandato de 2 anos, sendo admitida uma recondução, tá? E ele é presidido por um ministro do STF, sendo que na época que ele está presidindo o CNJ, ele fica impedido de julgar processos que tenham correlação com algo que o CNJ estaria ali apurando, porque senão ele perde a famosa imparcialidade, ok? Eles são nomeados pelo presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.
E como nós falamos, ele tem uma atuação administrativa, então ele vai estar fiscalizando ali toda a atuação do judiciário, a finança do judiciário e o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Para falar a verdade, quando vem uma fiscalização do CNJ no fórum, os juízes ficam desesperados, os processos fluem, o negócio corre, faz toda aquela maquiagem para ficar bonito, eles ficam bonitinhos ali e tudo mais, porque eles têm aquela questão de promoção por merecimento, antiguidade e tudo mais, e eles acabam realmente agora tendo um chicotinho atrás deles, como uma forma deles realmente trabalharem com maior eficiência, sem embromation e tudo mais. Na verdade, a criação do CNJ ela deu uma aceleração bem boa nos processos. Antes ficava ali molengando e agora tem toda uma produtividade. E essa produtividade ela é conferida muito pelo CNJ, tá? Depois vocês grifem o inciso 3, não que ele seja relevante, mas porque ele foi inserido no finalzinho de 2019, então muita gente pode não ter esse dispositivo, que é receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive seus servidores, e etc. Então, aqui falando, é um dispositivo novo, enfim, e representar o Ministério Público no caso de crime contra a administração pública ou abuso de autoridade. Então, não são eles que vão julgar, eles apenas estão ali com chicotinho, vendo realmente se está tudo ok. Uma vez apurado que teve algum crime, que teve algum abuso de autoridade, eles encaminham isso para o Ministério Público, que vai oferecer a denúncia e, eventualmente, vai haver um julgamento. Tá ok? Alguma dúvida em 1 minuto que falta para encerrar a nossa aula? Achei tranquilo essa matéria. Que bom! Eu postei no AVA um videozinho bem rápido explicando o que vem a ser a súmula vinculante, a diferença dela para uma jurisprudência e para uma súmula. Depois não deixem de dar uma olhada e qualquer dúvida vocês me perguntem, porque ela é bem bobinha, assim, não tem nada de extraordinário, não. Mas se vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntem ali a respeito do que vem a ser a súmula vinculante. Tá ok? Tá ok. Olivia, só uma questão rapidinho. Quanto aos trabalhos, já estão no AVA, né? Sim, todos dois. Beleza, muito obrigado. Tá ok? Olivia, dá tempo de falar? Essa parte que fala da idade do integrante do CNJ está riscada na Constituição. Deve ter sido revogada. Maior de 35